Olá, pessoal! Hoje iremos dar início a mais uma disciplina do curso Técnico em Infraestrutura Escolar na modalidade à distância. O nome da nossa disciplina é Meio Ambiente, Sociedade e Educação. Ela vai abordar temas muito comuns no nosso dia a dia. Nós iremos conversar sobre poluição, sobre biodiversidade, produção do lixo. Tudo isso com o objetivo de fazer com que vocês entendam que as nossas atitudes individuais podem influenciar nas alterações globais do meio ambiente. Espero poder atingir nossos objetivos. Então, eu vou me apresentar. Eu sou a professora Lilian Mello, trabalho no Instituto Federal de Educação do Piauí, nos cursos de Gestão Ambiental, e aí fica disponível o meu e-mail, se vocês tiverem interesse de trocar ideias, fazer sugestões, tirar dúvidas, fiquem à vontade. Por onde começar? Obviamente que pelo início, pelo fundamento. Vamos conversar um pouco sobre ecologia, sobre ecossistemas e um pouquinho de física e química, mas bem pouquinho, eu prometo. Primeiro, fazendo uma reflexão, de que é formado o nosso planeta, de que é formado todo o universo. Basicamente, de dois grandes elementos, que são a matéria e a energia. Matéria, o que é matéria, Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Como exemplo, nós podemos dizer a madeira, a água, o gás ou todos os componentes do reino mineral, do reino vegetal e animal formam a matéria. Então, sejam eles nos estados sólidos, líquidos ou gasosos. Vocês podem perguntar, mas professor, um gás pode ser matéria? Pode sim. Ele tem massa e ele também ocupa lugar no espaço. Basta você perceber quando você tenta encher um balão, que ele, de acordo com que o gás vai se acumulando dentro do balão, ele vai atingindo o seu espaço máximo. Isso é uma prova de que o gás também ocupa lugar no espaço e, portanto, é matéria. E energia? Do que se trata a energia? Bom, a energia é uma unidade que refere-se à capacidade de realizar trabalho. E tem vários tipos de energia. E a energia mais comum que a gente conhece é a energia elétrica. Não vamos confundir, gente, energia com aquela sensação que a gente tem quando encontra uma pessoa desagradável. Não tem nada a ver. É energia ruim. A energia é aquela sensação que você tem de calor, do choque. Tudo aquilo ali é energia. Energia térmica, energia elétrica. Nós temos a energia nuclear, energia luminosa, energia sonora, enfim. Qual é a relação da energia com a matéria? Primeiro é o seguinte, quem transforma a matéria, quem faz todas essas mudanças no planeta é a energia. Então a energia interfere diretamente nas transformações da matéria. Nós temos um exemplo aqui da água. Quando um gelo, como vocês podem perceber aqui, recebe a quantidade de energia térmica, ela transforma essa matéria que está no estado sólido para o estado líquido. Houve então uma transformação. Assim como quando esta água é fervida, essa água que está no estado líquido evapora e se transforma no estado gasoso. E vice-versa. Como isso ocorre? Pelo acréscimo, pelo recebimento da energia, no caso aqui de calor, e pela liberação desse calor. Então, por onde a energia passa, ela tende a provocar alguma transformação. Isso aí é o princípio de tudo, Bom, agora mudando um pouquinho de assunto, nós vamos falar um pouco sobre ecologia. O que é ecologia? A palavra ecologia ela vem do grego oikos, que significa casa,
e logos, que significa estudo. Então o que a gente pode concluir? Que ecologia é o estudo da casa dos seres vivos. Não está errado afirmar isso. Ela estuda, enfim, as condições de existência dos seres vivos e as interações entre esses seres e o meio onde ele vive, ou seja, entre os seres e a sua casa. Só que os próprios seres vivos, eles têm a sua forma de se organizar. Nós temos aqui na imagem o que a gente chama de níveis de organização dos seres vivos. A partir da menor parte da matéria, que nós temos aqui o átomo, bom, os átomos são as menores partículas dos organismos. Bem, se nós partirmos um pedacinho de madeira continuamente, a gente acabaria no átomo. Então, para que o nosso corpo se forme, a gente precisa que esses átomos se juntem, formando uma molécula. A união dessas várias moléculas formam as células. Essas células têm os seus órgãos, assim como nós, seres humanos, temos os nossos. Algumas células têm o tamanho de um organismo. Então, que a gente pode entender? Um conjunto de átomos forma uma molécula. Essas moléculas juntas formam as células. As células que são mais parecidas e convivem juntos, próximo umas das outras, formam os tecidos. Aqui a gente tem um exemplo do tecido do músculo cardíaco. Esses tecidos também tendem a se organizar e a formar os nossos órgãos. Todos os sistemas formados pelos órgãos compõem o que nós chamamos de organismo ou ser vivo. Aqui é importante destacar que organismo e ser vivo têm o mesmo conceito. Quando vários seres vivos da mesma espécie se juntam e vivem no mesmo lugar, no mesmo tempo, eles formam uma população. E várias populações formam um ecossistema. A partir de ecossistema, a gente tem o estudo da ecologia mais profundamente, porque o ecossistema inclui não só os seres vivos, inclui também os fatores físicos ou químicos que interagem com esses seres vivos. E toda a camada dentro do planeta que possui vida é chamada biosfera. Quais são os componentes de um ecossistema? Bem, nós temos os fatores bióticos, que, como o próprio nome já diz, bio refere-se à vida. Fatores bióticos são aqueles representados pelos seres vivos, que compõem a comunidade biótica. Exemplo, as plantas, os animais. E os fatores abióticos. O A é um elemento de negação, então é aquilo que não tem vida. Refere-se ao ambiente físico, os fatores físicos ou químicos. Como exemplo, nós temos a luz, a temperatura, o vento, a água. Vamos exercitar para saber diferenciar o que é um fator abiótico e um fator biótico nessa paisagem. Se nós observarmos, nós temos plantas. Provavelmente nessas plantas nós temos insetos, alguns pássaros. Dentro da lagoa temos peixes. Esses peixes se alimentam de outros micro-organismos menores, que também estão interagindo entre si, e todos esses elementos possuem vida. Portanto, eu posso afirmar que esses elementos são os fatores bióticos deste ecossistema. E quanto aos fatores abióticos? O que é abiótico? Como eu disse, é aquilo que não tem vida. Então, a temperatura, o vento, a própria água, que é um recurso mineral, ela não se desenvolve, cresce, reproduz, né? Então ela não tem vida. Apesar de que aquela frase conhecida, água é vida, quer dizer, a água promove a vida, não que ela tenha vida. Esses elementos todos compõem o que nós chamamos de fatores abióticos. E nessa paisagem, que não parece um ambiente natural,
Nós podemos dizer que isso é um ecossistema. Vocês conseguem identificar que existem fatores bióticos e abióticos? Eu creio que sim, né? Vamos lá. Esse solo, essa terra, ela não possui vida. Influencia até com a permanência das pessoas aqui nesse momento. O próprio ser humano é um fator biótico porque ele possui vida. E talvez um dos mais influentes nesse ambiente inteiro, porque a sua capacidade de alterar esse meio é muito grande. As plantas aqui presentes, os animais, os insetos, os micro-organismos. Então não é porque um ambiente não está dentro de uma área de floresta que ele não se refere ao meio ambiente ou mesmo a um ecossistema. Ele é um ecossistema completo. Ele se relaciona entre si, ele tem a presença de fatores bióticos e a presença de fatores abióticos. Bom, nós vamos ter uma oportunidade de debater sobre esse tema no fórum, não deixe de participar. E o que seria sistema? Ecossistemas e cadeias alimentares. Sistema são todas as ocorrências que são interligadas entre si. Um dos sistemas mais comuns que a gente vê é a própria cadeia alimentar. O que é a cadeia alimentar? É uma série linear de organismos pela qual flui a energia e os materiais. Olha só o conceito aqui de energia e material. Quando a gente se alimenta, nós estamos, na verdade, consumindo energia para poder proceder com a nossa vida e com as nossas transformações, para poder caminhar, pensar, estudar. E isso é, de certa forma, uma transformação que ocorre dentro do nosso organismo, uma transformação da matéria ou dos materiais que nos proporciona viver. Então a cadeia alimentar ela é formada por poucos elos. Cada elo corresponde a um nível trófico. Que palavrinha é essa? O nível trófico é nada mais, nada menos do que o nível ou o papel de um organismo dentro dessa cadeia. Vamos entender melhor? Aqui, por exemplo, nós temos um repolho. O repolho é uma planta e, portanto, ela produz o seu próprio alimento. Ela não precisa se alimentar de outros seres para poder se desenvolver. Ela pega a energia dela diretamente do sol e também faz uso de algumas outras substâncias, de algum outro material, elementos químicos, gases, nutrientes, né? Então os produtores eles representam o primeiro nível trófico. Aqui a gente coloca como exemplo o repolho. Então ele é o primeiro elo da cadeia alimentar. Ele é o nível que sustenta todos os outros consumidores. Quem se alimenta do repolho, aqui tem o exemplo de um gafanhoto, ele é um consumidor primário. Ou seja, ele consome o produtor diretamente. Então, eles já são seres que não produzem seu próprio alimento. Esses seres têm o nome de heterotróficos, que se alimentam diretamente dos produtores, que são herbívoros. Seguindo a cadeia, nós temos os consumidores secundários, que são seres heterotróficos, também assim como os consumidores primários, e que se alimentam dos consumidores primários. Normalmente são carnívoros. Aqui nessa cadeia nós tínhamos o alface, que serviu de alimento para o gafanhoto, e por sua vez serviu de alimento para o sabiá. Se nós contarmos os níveis tróficos, nós temos aqui o primeiro nível trófico, que é o produtor, representado pelo repolho. O segundo nível trófico, que é o consumidor primário, representado pelo gafanhoto. O terceiro nível trófico é o consumidor secundário, representado pelo sabiá. Então, o nível trófico deu para entender direitinho, né? Nós temos poucos níveis desse, né? Se você procurar aí na sua mente as cadeias alimentares que você conhece, elas não passam do quinto ou sexto nível. Nós temos um exemplo aqui, que nós temos até o consumidor terciário e o consumidor quaternário, né?
a cobra se alimentando do passarinho e o carcará, que é uma ave muito típica aqui no Nordeste, se alimentando da cobra. Todos esses elementos, todos esses seres vivos, no final da sua vida vão ser decompostos pelos chamados decompositores, que são bactérias, fungos, são organismos que degradam a matéria orgânica de cadáveres, excrementos e eliminam substâncias inorgânicas de volta para o ambiente para poder serem reenquadrados dentro da cadeia alimentar, quando são absorvidos pelos produtores. E assim a vida segue o seu ciclo, né? De troca de energia e de transformação da matéria. Esse conjunto de cadeias, claro que elas não estão isoladas, né? Várias cadeias juntas a gente chama de teia alimentar. Bom, agora vamos falar aqui de outro assunto, o clima, né? O clima, antes de entrar mais no conceito de clima, a gente precisa entender que na biosfera nós temos ainda a chamada camada de ar, que é a camada que fica acima da Terra, conhecida como a atmosfera. A atmosfera tem várias subcamadas, como você pode perceber aqui, olha. A troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera ou ionosfera, exosfera. Onde ocorre a maior presença de vida é na troposfera, ou seja, nesses primeiros 10 quilômetros da camada atmosférica. Aqui também nós temos as principais ocorrências meteorológicas, bem como também os principais poluentes, né? Aqui é onde nós vivemos. Então a troca, a interação da natureza, do homem, da atmosfera ocorre mais próximo à superfície. Bem, e o que é clima? Aqui eu queria deixar bem claro uma diferença que é conhecida por poucos, que é o conceito de clima. O clima é a sucessão dos estados do tempo de uma determinada região, isto é um conjunto de fenômenos meteorológicos que caracterizam o estado médio da atmosfera de uma dada região. Aqui nós temos uma estimativa para um período mínimo de 30 anos. Então, quando a gente fala em clima, a gente está falando do que acontece dentro de uma região, de um comportamento padronizado de no mínimo 30 anos. Diferente do tempo. O tempo ele ocorre ou ele varia diariamente, às vezes dentro da mesma hora ou dentro do mesmo minuto. O clima, resumidamente, é a sucessão de vários tempos. Então, quando você afirma que o clima está ruim hoje, o clima está chuvoso amanhã, na verdade, esse não é um termo muito correto de ser dito. Você tem que falar que o tempo está chuvoso, o tempo está úmido. O clima é o mesmo e para que o clima seja alterado, tem que ocorrer uma grande transformação, uma grande mudança que não vai ser tão rápida como acontece no tempo. Então aqui é para a gente ver que o clima é uma característica, ou melhor, o clima é caracterizado por elementos como a temperatura, a precipitação, a pressão, o vento e a umidade. Então, como eu já falei, o tempo e o clima têm definições diferentes. Para entender melhor o nosso assunto de hoje, vamos ver um pedacinho desse vídeo. Hoje na escola, a professora ensinou o que é a atmosfera. Eu não sabia, mas em volta do nosso planeta Terra tem essa pequena camada que concentra todo o ar que respiramos. Quer dizer, pequena comparada com o tamanho da Terra e do universo, que são bem maiores. A professora explicou que o universo é um espaço enorme, que ninguém sabe direito onde vai parar. É meio assustador, mas a única coisa que separa o nosso planeta desse gigante desconhecido é isso. É aqui dentro que a gente faz quase tudo. Estuda, trabalha, namora, se diverte e respira. Respirar. Tá aí uma coisa que eu sempre fiz, mas nunca tinha parado para prestar atenção. Aprendemos na escola que respirar é muito importante, pois leva oxigênio para o nosso pulmão e para as nossas células. Nosso pulmão é nossa conexão com a atmosfera. Nós podemos ficar sem alimentar durante 2, 3 dias, sem água durante um dia, mas sem oxigênio não conseguimos ficar. Nós temos no nosso ar ambiente
cerca de 21% de oxigênio. Tudo que vem além do oxigênio que nós precisamos pode ser ruim para o nosso aparelho respiratório. Na escola, a professora também nos apresentou o pai da química. Ele descobriu que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Uma vez a minha mãe esqueceu a chaleira no forno e a água sumiu. Mas segundo a professora, a água não some, apenas muda de estado, vira gás e flutua na atmosfera em forma de partículas. A mesma coisa acontece com o nosso lixo. Muita gente acha que pode se livrar dele simplesmente colocando fogo, mas esquecem de que o lixo não some, apenas muda de estado e continua na atmosfera. O que, pensando bem, é muito pior. Pois se a gente não costuma comer lixo, por que temos que respirar lixo? A gente tem os dois maiores causas de óbitos no Brasil, são doenças do aparelho circulatório e as doenças do aparelho respiratório. Então você respira uma quantidade de material que não é adequada para o seu organismo. E isso acaba influenciando tanto no bem-estar do pulmão quanto no bem-estar sistêmico. A pandemia da influenza também ela pode estar associada nessa situação à questão da queima de biomassa por causa dos particulados. Quando você tem muita partícula associada, existe a impregnação de vírus e a situação e acaba ajudando. De toda maneira, a poluição do ar é uma coisa ruim para o nosso organismo. Quer dizer que você está respirando uma coisa que você não precisa dela. Bem, depois de tudo isso, para você, o que é meio ambiente? O conceito que nós temos na lei da Política Nacional de Meio Ambiente é que é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Na verdade, meio ambiente é o espaço que se desenvolve as atividades humanas e a vida dos animais e vegetais. É um sistema formado por elementos com o qual o homem interage, se adaptando, transformando e utilizando para satisfazer suas necessidades. Então, até que ponto o homem provoca essa transformação e quais as necessidades que eles estão preocupados em suprir? Só a de hoje e a do futuro. Bons estudos! Não esqueça de resolver as atividades propostas.